Olá pessoal, aqui é a professora Alina Marta, professora da Escola Tenir, e como todo mundo sabe, eu sou professora aí de História e Arte para alguns alunos do ensino fundamental e alguns alunos do ensino médio. Nesta videoaula é importante vocês estarem cientes que ela vai estar dividida em duas partes e necessariamente nós estaremos trabalhando aí os povos, ou seja, as civilizações orientais e as civilizações ocidentais, mas é claro, fica bem claro para vocês que são as manifestações artísticas. Então é importante saber que a forma como foi desenvolvendo, foi criando aí essas manifestações artísticas, ela começa desde o momento em que o homem ele acaba migrando para algumas regiões, eles acabam aí se tornando seminômades, se tornando sedentários, e nesse sentido eles vão se fixar em alguns pontos estratégicos. O que vai levar esses homens a escolher pontos estratégicos? O que vai levá-los a se fixar ali? Porque como que começa esse processo de desenvolvimento daquelas vilas, daquelas comunidades, daquela sociedade, daquela civilização, daquele império? Nesse sentido, como que vai ser medida esse desenvolvimento cultural deles? Quais serão as tecnologias desenvolvidas por esse povo, por essa sociedade, por essa civilização? Isso tudo a gente vai conseguir acompanhar, principalmente neste vídeo que é a primeira parte, que a gente estará trabalhando aí os povos, ou seja, as civilizações hidráulicas, que são justamente os povos da Mesopotâmia e o Egito. Nesse caso, fica claro para vocês que a manifestação que vai desenvolver nessas sociedades, nessas civilizações, vai ser uma herança cultural até os dias de hoje. E ela vai perspassar e chegar até a civilização ocidental. Nesse caso, acompanhem essa aula porque ela vai ser de extrema importância para o aprendizado de vocês. Sobre a civilização mesopotâmica e egípcia, é importante saber que essas duas civilizações que são conhecidas como civilizações hidráulicas, elas são resultantes de povos primitivos que acabaram migrando em busca de melhores condições de vida e acabaram se instalando, fixando em algumas regiões próximas aos rios. Com isso, facilita o processo de sedentarização desses povos. Ali eles vão começar a desenvolver uma agricultura de subsistência, eles vão começar ali a desenvolver as primeiras aldeias, os primeiros comércios, a divisão do trabalho, uma organização social mais definida e também vão acabar aí escolhendo o seu próprio líder. O que é importante saber sobre essas duas civilizações, que elas são conhecidas como civilizações hidráulicas, né? Essas duas civilizações, para começar, elas foram civilizações que se estabeleceram com povos que acabaram se estabelecendo à margem aí dos rios, no caso dos egípcios, à margem do rio Nilo, que fica ao norte da África, da Mesopotâmica vai ser a margem do rio Tigre e Eufrates, que vai ficar na parte do Oriente Médio, que é atual Iraque, pegando um pedaço da Turquia, um pedaço da Síria e Irã, e vai se desenvolver ali nesse crescente fértil, ou seja, de acordo com o mapa, como vocês podem ver, esse crescente fértil, ele é resultante aí de uma característica muito parecida, ou seja, de um símbolo muito parecido com uma lua crescente. E essa região, que é conhecida como crescente fértil, ela é uma região muito disputada. Por quê? Por causa que ela tinha terras muito férteis. Em volta delas cresciam ali montanhas, existiam montanhas muito áridas que não eram próprias para o desenvolvimento de uma civilização, e por essas e outras civilizações elas vão acabar buscando regiões próximas aos rios, onde existia a promessa de um desenvolvimento e de um sustento dessas civilizações. Nesse caso, esses povos que vão habitar a esse crescente fértil, eles vão acabar dominando a agricultura dos grãos, ou seja, essa característica de desenvolver, de plantar, de cultivar os grãos ainda não tinha sido desenvolvido na comunidade agrícola na Europa, mas ali na região da Mesopotâmia, os povos mesopotâmicos começaram a desenvolver essa cultura dos grãos, o que foi importante para eles, principalmente para o desenvolvimento dessa sociedade, dessa civilização e a manutenção delas, principalmente.
principalmente. A Caldeia ela vai ser uma região muito disputada, né? Principalmente pelos sumérios, acádios, babilônios. Eles vão travar aí inúmeras batalhas de conquistas territoriais, justamente por conta aí dessa fertilidade, essa possibilidade de desenvolvimento de uma sociedade, de uma civilização. E isso a gente vai conseguir perceber principalmente na arte que esse povo vai deixar. Ou seja, a arte da Mesopotâmia, ela vai ser uma arte que ela vai trazer consigo uma simbologia, uma linguagem bastante sofisticada. Eles vão comunicar e celebrar a estratificação política e social. O que seria isso? Estratificação seria os personagens que seriam apresentados em escala de hierarquia, ou seja, os tamanhos seriam diferenciados de acordo com a sua importância social. Quanto mais alta era a posição da imagem ali naquela pintura ou até mesmo naquela parede, quanto maior fosse a imagem ali retratada, maior seria o seu valor, o seu prestígio e a sua influência. A arte suméria, por exemplo, os sumérios, como ficaram conhecidos, eles eram bastante famosos, principalmente pelas construções dos grandes zigurates. Eles construíram as primeiras cidades-estados, principalmente em Ur e Uruk, né, que acabaram rivalizando entre si, mas, no entanto, os sumérios ficaram bastante conhecidos por algumas invenções que, na época, eram tecnologias e facilitaram muito a vida do homem, que foi aí a própria roda, o arado, que ele vai facilitar no processo de plantio, ou seja, abre aqueles espaços, aqueles vãos na terra, e assim seria fácil jogar ali os grãos para que ele pudesse ser cultivado. Eles também vão ter o domínio sobre o cobre e a partir daí manipular esse cobre, criando alguns instrumentos, também fazendo algumas estatuetas. Eles também vão conseguir manipular o bronze necessariamente, vão conseguir inclusive fazer aí capacetes que seriam próprios para algumas batalhas. E necessariamente vai se destacar aí nas arquiteturas os zigurates. Esses zigurates, eles eram considerados centro de poder e de economia da cidade. Também era nesses locais que havia a glorificação dos deuses, né? A proclamação da riqueza. Ou seja, cada cidade ela possuía ali um deus, que era chamado de deidade, né? Eles acreditavam muito que o destino de cada cidade dependia daquele Deus que regia aquele local, que regia aquela cidade. Percebe-se que os sumérios, eles eram considerados povos aí, ou seja, uma civilização extremamente espiritual. Por quê? Porque eles se baseavam muito nessas divindades, principalmente, como vocês podem perceber, em Uruk existiam 2 templos, um para Nu, que era considerado Deus Sol, e outro para Inanna, que era considerada deusa do amor e da guerra. Já em relação às estatuetas sumerianas, é importante saber que o período em que elas foram encontradas, lá por volta de 3.500 a 2.400 a.C., remonta aí um período da Suméria em que a exaltação, ou seja, a devoção desses povos era muito forte. E necessariamente essas estatuetas elas vão ser encontradas aí em terracota, em pedra, calcário, alabastro, e elas possuíam aí um tamanho equivalente de 20 a 30 centímetros de altura. Ou seja, esse tamanho aí só demonstra que a escassez de alguns elementos, né, como a pedra, que era algo bastante difícil de encontrar em abundância na Suméria, por essas e outras que essas estatuetas elas eram feitas em tamanho pequeno, porque ela servia de intensa devoção desses povos com os deuses, com as suas divindades, as suas deidades, como eles acabavam nomeando. Existia também aí os sumérios que eram ricos, e geralmente eles costumavam encomendar essas imagens de si mesmos, com o objetivo de colocar essas imagens dentro dos templos dos deuses a qual eles tinham devoção, eles adoravam, com o objetivo de obter favores em troca de proteção divina. Vocês podem ver, por exemplo, essa estatueta de Gudea, né, um dos grandes governadores da cidade de Lagash, na Suméria, que ela foi aí esculpida, principalmente em cobre. E nisso vocês também podem ver essas estatuetas, elas acabavam aí recebendo o nome de oferendas ou figuras votivas
Na grande maioria das vezes, as estatuetas sumerianas, elas tinham uma pose solene, né, que a gente chama de bonachona, com um sorriso meio que abobalhado. As mãos estariam sempre cruzadas sobre o peito em forma de sinal de respeito. Usava-se saias que eram chamadas de kaunaks, que eram feitas de linho ou algodão. O peito geralmente era desnudo e a barba ela simbolizava o poder. Outra característica importante nessas estatuetas sumerianas era a atenção para os olhos. Os olhos eram bastante expressivos dessas estatuetas, por isso que os olhos, eles, além de ser grandes, eles eram também aí delineados. Porque segundo a crença sumeriana, o caráter do indivíduo ele era expressado pelos olhos. Outra característica importante da arte sumeriana vai ser encontrada na antiga cidade de Uruk, que é a atual cidade árabe de Warka, por volta de 3.200 a 2.900 a.C., que vai trazer ali em pedra de alabastro vasos esculpidos em baixo relevo. Alabastro era uma pedra esbranquiçada e macia, onde era possível esculpir mais facilmente nela. Então, esse vaso de alabastro, que ele tinha em torno de 91 centímetros, pesava em torno de 270 quilos, ele trazia consigo aí uma narrativa histórica. Principalmente, ele contava, que demonstrava ali a partir dos escultores, os escultores eles narravam por meio das esculturas as histórias, ou seja, uma prática que era bastante utilizada naquela época e também vai ser utilizada lá na Idade Média. Nesse sentido, é importante observar que nesse vaso aí, na parte inferior, existe ali a origem do mundo, é contada essa origem do mundo, a partir da criação das plantas, dos animais, da água. No centro dessa peça, por exemplo, vocês vão conseguir perceber aí que vai ser contada a história de homens que vão estar despidos e vão carregar cestos com alimentos. Na parte superior, por exemplo, vocês já vão ver ali a presença da deusa Inanna, ou seja, ela aceitava essas oferendas dessas figuras. Outra característica importante que vai narrar essas narrativas históricas vai ser as insígnias de Ur. Essas insígnias de Ur, até hoje não se sabe ao certo a sua importância e nem por que elas foram criadas. Mas, no entanto, existem algumas hipóteses de interpretação delas. Cogita-se que ela possivelmente pode ser a tampa ou a caixa de uma cítara ou um estandarte que poderia ser levado nas batalhas, nas guerras. Só que, no entanto, o que é possível perceber nessas imagens é que ele retrata a história de um povo, tanto em guerra quanto em paz. Existe uma retratação de uma hierarquia pelo tamanho ali, como se pode observar. É possível perceber a existência de mortos, de vivos, de soldados, todo em uma forma esquemática. Outra característica que vocês devem perceber aí nessa insígnia de Ur é a presença tanto das cores, cores fortes, como o dourado, que representava a eternidade, e o azul também, que era uma cor bastante importante, que era extraído do lápis lazuli, uma pedra bastante comum lá na região da Mesopotâmia. A escrita que resume aí todos os povos em geral da Mesopotâmia, ela vai surgir aí como a primeira escrita do homem, ou seja, a partir dos povos da Suméria. E ela vai ser feita aí com uma ferramenta em forma de cunha, ou seja, com uma ponta triangular, como vocês podem ver na imagem. E cada triângulo que era ali inscrito, ele representava uma ideia. Por isso que a escrita sumeriana ela é simbólica. E ela vai nascer justamente a partir de uma função contábil. A escrita sumeriana ou a escrita cuneiforme ela foi criada para contabilizar as mercadorias que os sacerdotes emprestavam aos camponeses. Essas mercadorias, na grande maioria das vezes, eram sementes, arado, terra, animais. E quando os camponeses fossem devolver aí esse empréstimo, ou seja, essas mercadorias que haviam emprestado aí desses sacerdotes, eles devolviam aquilo que era emprestado e devolviam um pouco mais. Esse pouco mais iria para os deuses. Por isso que esses zigurates, eles não podem apenas ser vistos como templos apenas de adoração, mas ele era também visto como um templo de poder, era um templo também ali que era econômico, porque toda a administração estava ali naqueles zigurates, era onde ficava toda a comida, era onde ficava toda a riqueza dos povos da Suméria.
Por isso que esses zigurates, eles eram, na grande maioria das vezes, construídos em algumas elevações, né? Algumas pequenas montanhas de elevações, justamente para impedir ali que, no período das enchentes, os rios Tigre e Eufrates pudessem inundar esses zigurates, e assim eles poderiam perder toda a riqueza, toda a economia deles. E os povos, aí a civilização babilônica, por exemplo, é importante citar que ela também vai vivenciar constantes conflitos antes da era cristã, e esses conflitos aí vai gerar muitas turbulências políticas, né? Povos do deserto vai acabar se unindo aos sumérios sobre o reinado do rei Hammurabi, lá por volta de 1792 a 1750 a.C. Então, necessariamente, aí o rei Hammurabi ele vai acabar instituindo a Babilônia como a capital. E para poder aí organizar, dar uma organização social nesses povos todos, que agora não era somente de origem babilônica, mas também eram de origem sumerianas, ele teve que instituir aí o Código de Hammurabi, né? Esse Código de Hammurabi, ele contabilizava principalmente aí com uma lei de 282 leis, né, escritas, que baseava principalmente no código aí, ou seja, na lei de Talião. Foi a primeira forma de representação da lei dos homens, na qual as punições elas eram altamente severas, principalmente relacionado a coisas cotidianas que os homens ali realizavam, como agricultura, como comércio e entre outras coisas. Então precisava ser aplicada aí essa lei para que todos pudessem respeitar. Outro momento importante da civilização babilônica vai ser o segundo momento dela, né, que vai ser lá por volta do século 7 a.C., onde ela vai retomar aí a conquista, ou seja, vai invadir aí a Síria, e necessariamente vai se destacar aí o rei Nabucodonosor, que vai ser um dos mais importantes. Por que ele vai ser importante? Porque o rei Nabucodonosor ele vai possibilitar à Babilônia um grande momento aí de esplendor e prosperidade à civilização. Então ele vai possibilitar a construção de templos nesse reino, né? Ele vai possibilitar a construção de monumentos, ele vai possibilitar a construção aí, principalmente dos jardins suspensos, que era algo muito característico aí desse período da Babilônia, né? Ou seja, uma referência de desenvolvimento cultural muito grande. Então, os babilônios aí, eles vão passar por dois períodos bastante importantes, que é o período do reinado do rei Hammurabi, que vai instituir aí as primeiras leis, né, a partir do Código de Hammurabi, e de Nabucodonosor, que vai ser um período de grande e maior desenvolvimento, de maior prosperidade da Babilônia. Tanto que esse período aí, que vai ser marcado pelo reinado de Nabucodonosor, a Babilônia ela vai precisar ser cercada porque múltiplas tentativas de invasões nesse território vai ser constantes. E os assírios aí nesse caso são povos que vai compreender lá um período de 1200 a 612 a.C., e eles vão ser bastante famosos, esses assírios, né? Porque eles são bastante especializados aí na arte de guerrear, eles são povos imperialistas. E esses assírios, eles eram muito característicos de anexarem territórios além dos limites da Mesopotâmia. Então a Síria, o Egito aí também vai estar por um tempo sobre os domínios dos assírios, né? E esse momento de grande desenvolvimento desses assírios e conquista vai ser lá por volta do século 8 ou século 7 a.C. Eram considerados guerreiros ferozes porque eles acabavam impondo a dominação aos povos que eram vencidos a partir do terror. Então eles saqueavam, destruíam, massacravam, eles criavam exércitos, inclusive foram os primeiros povos a ter um exército organizado, né? E vão desenvolver algumas tecnologias bastante importantes naquela época, principalmente ali o ariete e a catapulta. Nesse caso aí, outra característica importante que foi de criação aí dos povos assírios foi principalmente ali a questão do violino, né? O violino, ou seja, esse instrumento musical que hoje é conhecido como algo refinado, intelectualizado,
Naquela época, o violino ele fazia uma alusão da maldade dos assírios devido ao som que chegava de doer a alma, né? Eles davam muita importância à questão da força física e por isso que a força física ela vai ser bastante exaltada na arte assíria. Eles vão dar bastante valor à anatomia, por isso que a questão do alistamento militar para os assírios ela se torna obrigatório. É importante vocês observarem também que o rosto dos grandes líderes assírios ela vai se diferenciar muito dos rostos dos sumérios e principalmente babilônios, porque ela vai interpretar, na verdade, um rei que já era mau, soberano e forte. As esculturas elas vão ser mais rígidas, ou seja, essa rigidez e essa frontalidade, ela vai representar o poder e a força. Eles vão ser mestres dos relevos esculpidos, principalmente contando batalhas, guerras, conquistas. Sendo assim, é importante vocês saberem que esses reis, na grande maioria das vezes, eles vão ser os reis caçadores, ou seja, a figura deles representa o poder. Por isso que eles acabam subjugando determinados animais. Vocês podem observar ali o rei Assur-bal, por exemplo, nesse relevo onde ele está lutando com o leão, é possível vocês perceber aí o poder do rei, né, no momento em que ele está fincando a espada no leão, ele está subjugando esse leão, ou seja, está dominando. Isso representa o poder, isso representa o domínio, né? Ou seja, aquela exaltação à força física. Outra característica também importante, bastante desenvolvido ali, é que esse rei aí, ele acabou, de certa forma, né, que é o rei Assur-bal II, além dele ser ali muito cruel, violento com seus inimigos, ele tinha uma característica importante, ele era protetor das artes. Então, nesse sentido, ele acabou aí cobrando determinados impostos da sociedade e ele vai fundar aí uma biblioteca real, a biblioteca na cidade de Nínive, né, onde vai ter aí milhares de tabuletos em cuneiformes com textos sobre o cotidiano do povo dessa época. É importante saber também uma curiosidade sobre esse rei, que ele vai alimentar os cães, os porcos, abutres e peixes com os soldados conquistados, né? Isso daí para vocês verem como que ele tinha aí um alto grau de maldade, né? Os assírios também, eles vão dar aí bastante valor à barba. Ou seja, a barba, quanto maior ela fosse, ela representava o prestígio e o poder desse líder aí. Nesse sentido, aqueles cachinhos que vão ser ali bastante evidenciados nessas esculturas, elas eram feitas ali com ferro quente e eram enfeitados com pó de ouro. Na grande maioria das vezes, em períodos aí de grandes ocasiões festivas, eles também acabavam usando amido amarelo para poder perfumar essas barbas, né? Necessariamente, as esculturas que foram encontradas também ali naquele templo, ou seja, nos palácios, eles vão ser ali, representar principalmente aqueles touros alados, né, que representava ali figuras que eram híbridas, com cabeça de homem, asa de águia e corpo de touro. Elas vão geralmente ficar ali nas portas de entrada, né, de algum desses palácios, e necessariamente ele também ali é símbolo principalmente de poder, de força, e ele representava a questão da consciência do homem em relação ao animal. Então era muito característico encontrar ali essas imagens, essas esculturas ou em relevo que fazia essa mescla aí de humanos com animais, ou também ali as esculturas em si, né, como esses touros alados. O que esses povos aí da Mesopotâmia deixou de legado para nós? Na questão dos assírios, eles deixaram ali a arte de guerrear, né? Que eram povos mais materialistas do que espiritualistas. Os sumérios, eles acabaram deixando invenções fantásticas como a roda, a escrita,
Egipta, as primeiras cidades do Oriente, e os babilônios eles instituíram aí o Código de Hammurabi, ou seja, a primeira lei que deveria ser aplicada aos homens. E também os legados que os assírios deixaram para a gente, alguns hábitos, né? Principalmente fechar as portas com chave, é uma característica dos assírios, né? As ruas pavimentadas, é uma característica dos assírios. Sistemas postais também são características dos assírios. Bibliotecas, o uso do ferro, né? Ou seja, alguma dessas características que foi um legado dos assírios para nós. Então, pessoal, terminamos por aqui. Na próxima aula a gente já vai começar aí com a civilização egípcia.